Esse talvez seja um dos vídeos mais importantes que nós temos no canal até o momento. Então já presta atenção, já fica bem ligado aqui, porque hoje eu vou conversar com vocês sobre os perigos e coisas que vocês têm que ficar muito atentos nesse universo de terapias holísticas, de terapias energéticas, de terapias alternativas e o nome que você quiser dar, tá bom? Hey deusas e deuses, sejam muito bem-vindos a esse nosso canal. Aqui é o nosso espaço onde a gente compartilha coisas sobre a vida, sobre esse universo espiritual. Afinal de contas, nós somos espírito, então tudo é espiritualidade. E eu acredito que quanto mais conhecimento e prática a gente tem, melhor é a nossa vida, o nosso processo evolutivo. E aí sim a gente está no caminho de se tornar livre, né? Sair aí desse processo, dessa roda de samsara que ai, às vezes dá uma canseira, né? Muito bem, então se você gosta desse tipo de assunto, se você foi com a minha cara, se você gosta da forma que eu explico as coisas para vocês, não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e a sua contribuição no comentário, seja com uma interação, seja dando uma sugestão de alguma coisa, porque eu tô sempre lendo e respondendo os comentários de vocês. Eu já devia ter feito esse vídeo há muito tempo, mas o que acontece? Recentemente, eu peguei duas situações muito sérias, na verdade 3, bem próximas, muito sérias, relacionadas a esse mundo holístico, tá? O mundo holístico, leia-se todos os tipos de terapias e vivências energéticas e espirituais, porque a gente sabe que esse é um tema que entrou na moda, sim. A gente entrou nessa nova era, a gente entrou nesse processo, as pessoas estão mais receptivas, a internet ajudou bastante nesse movimento. Canais como esse, os podcasts, né, vem ajudando bastante nesse movimento. E aí o que acontece? Pessoas chegam, caem de paraquedas nesse universo, e muitas pessoas são super curiosas, como eu sou uma pessoa muito curiosa, adoro experimentar, e acabam se jogando em tudo, experimentando tudo. Mari, tem algum problema? Não, mas às vezes sim, e é sobre isso que eu vou explicar para vocês. Por quê? Na maioria das vezes, a pessoa que está recebendo aquela terapia, ela não sabe o nível e a profundidade que aquela terapia vai mexer no campo dela. Às vezes o próprio terapeuta também não sabe. Eu já vi mestres e mentores que não sabem, tá? E muitos desses conhecimentos não são ensinados nas formações. Você precisa de um estudo além daquilo, você precisa estar pautado de conhecimentos diversos para entender um pouco, e às vezes você precisa ainda de anos de experiência para ver na prática, junto com os seus mentores, com os seus guias que vão te orientando também, vão te ensinando, vão te apresentando, enfim. E não tem uma única verdade, né, gente? A gente já percebeu que no universo da espiritualidade existem inúmeras possibilidades e não tem um único caminho. Isso torna tudo um pouco mais complicado de a gente determinar alguma coisa. E justamente por isso a gente tem que ter cuidado. Porque a gente está numa época em que estourou canalização de técnicas, de cursos, e muita gente dando formação de coisas que você nunca ouviu falar antes. E eu não acho que isso seja problemático. Existem informações que vocês nunca ouviram falar, que eu já fiz, que são fantásticas, que foram canalizadas pelos mestres, que foram canalizados de verdade pela espiritualidade e que são uma contribuição para nós. Mas a gente não pode esquecer que no meio desse processo existem muitas pessoas que usam disso por seu próprio favor, entende? Então não dá para confiar que todo mundo é 100% honesto. Isso é um ponto que eu tenho que falar com vocês. Não dá para confiar que todo terapeuta é honesto. Porque para você viver uma vida como terapeuta energético, espiritual, que trabalha com esse tipo de linha, você precisa de uma vida dedicada para isso, gente. Eu vivo uma vida dedicada para isso. Não dá para brincar, não dá para eu ser terapeuta só quando eu tô ali na minha hora de atendimento. Lógico que eu separo as coisas, mas eu
tenho preparo, eu tenho um resguardo para os meus atendimentos. Eu não bebo nada de álcool, por exemplo. Agora eu tô grávida, não bebo nada de álcool mesmo, né? Mas assim, eu não bebo nada de álcool 24 horas antes de atender alguém. Porque para eu mexer no campo energético de alguém, eu preciso estar bem, eu preciso estar preparada para isso, para ser um canal ali, para ser um instrumento também, tá? Existem preparos e coisas que eu tive que aprender, que eu fui buscar informações e formações e muito estudo. Inclusive eu fui parar na Umbanda porque eu precisava de um ancoramento espiritual por causa do trabalho como terapeuta. Então assim, é muito sério isso que acontece. Para você que quer se tornar terapeuta, esse é um vídeo e um assunto importante para você refletir. E para você que busca por uma terapia holística, isso é importante de você saber, de você entender. Quem é o terapeuta que está te atendendo? É uma pessoa confiável? É uma pessoa assim bacana, que compartilha do mesmo tipo de valores e ideias que você? A sua afinidade energética com a pessoa existe ou não? Ou você está indo pela fama e pela curiosidade? Cuidado com isso. Muita coisa vira moda e a gente simplesmente não sabe nem de onde que veio a formação daquela pessoa que está se propondo a fazer aquilo. E aí qual é o problema? Ah, mas a espiritualidade da pessoa... Mas vamos entender o que é espiritualidade nesse contexto, né? Você pode ter mentores espirituais de luz e mentores espirituais da não-luz. Já pensaram nisso? Que as pessoas elas podem ser influenciadas por espíritos elevados, bondosos, bem-intencionados. Ela também pode ser influenciada por espíritos que não são bem-intencionados. Isso acontece muito, acontece com frequência e a gente tem que ter cuidado. É o seu campo energético. Você não pode sair fazendo tudo à torta e direito, entregando ele para qualquer pessoa. E aqui eu vou falar de um outro alerta importante. Fazer um monte de terapia diferente com um monte de terapeuta diferente. Agora é uma opinião pessoal minha, não acho legal. Lógico que tem um terapeuta que ele pode ser especialista numa coisa e você ter um outro terapeuta que é especialista numa outra coisa e os trabalhos se complementam. Maravilha. Mas eu tô falando das pessoas que fazem todo tipo de terapia cada hora com uma pessoa diferente. Aí você faz uma constelação aqui com um fulano, você faz um jogo de carta com um cicrano, você faz mesa radiônica de não sei o que com tal pessoa, você faz uma mesa quantiônica de não sei o que com outra pessoa, você faz uma sessão de hipnose ou de regressão com outro fulano de tal. Você não tem uma linha de continuidade de nada. Você está só fazendo sessões de forma aleatória, abrindo inúmeras vezes o seu campo energético. Você não sabe se todos os profissionais fecharam esse campo direitinho, se o trabalho foi feito direitinho. Porque às vezes o trabalho ele é bem feito e ainda assim, numa dessa, você abriu o campo, você mexeu com alguma coisa e, por exemplo, um inimigo de uma vida passada que está ali te procurando, te perseguindo, rastrear. No momento que você abre o campo energético, aquele espírito te rastreia e te encontra e começa a te atacar e você não sabe por quê. Pô, mas eu me cuido, eu me protejo energeticamente, eu me protejo espiritualmente, Como que eu tô sendo atacado? O que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo de errado? Aí vai ver, abriu o campo 500 vezes com pessoas completamente diferentes, que trabalham com egrégoras completamente diferentes, mexendo e remexendo coisa que não precisa, que não pode. Vocês não têm ideia da seriedade, por exemplo, de uma mesa radiônica. A seriedade de mexer num campo vibracional. Todo mundo que passa por atendimento comigo recebe orientação sobre o que fazer depois do atendimento. Normalmente, antes do atendimento também, a maioria dos meus atendimentos tem recomendações e tem as recomendações do pós. Você tem que beber bastante água, você tem que pegar leve, você não pode beber álcool, você não pode fazer atendimento trepado um em cima do outro, tem que ter tempo. Cada tipo de atendimento requer um tempo diferente.
Tem vezes que os mentores pedem um tempo diferenciado para aquele tratamento, para aquela pessoa. Tem pessoas que precisam de tratamento, então uma sessão única não vai resolver o problema da pessoa. E aí, por exemplo, eu já tive um caso de uma pessoa que chegou para mim, ela queria muito fazer sessão de Theta Healing, mas ela estava com muito medo, porque da outra vez, há muito tempo atrás, quando ela fez um Theta Healing com uma outra pessoa, ela ficou muito perturbada depois. A culpa foi da profissional? Não estou dizendo isso. Às vezes foi muito bem feita a técnica. Mas ela não recebeu orientação de que precisaria ser um tratamento e por que precisaria ser um tratamento. Quando você pega, por exemplo, um Theta Healing, que você vai acessar lá o subconsciente daquela pessoa, às vezes, nas minhas sessões de Theta Healing, se abrem vidas passadas. E aí a pessoa acessou aquilo, ela vai precisar lidar com aquela informação, com aquilo que foi trabalhado e remexido no campo dela. Tem coisas que uma sessão resolve, coisas pontuais, coisas superficiais. Mas tem coisas que são muito profundas, que requerem um acompanhamento, que precisa que o terapeuta, por exemplo, tenha um espaço de uma abertura para a pessoa falar, olha, eu estou passando mal. Olha, eu não estou conseguindo dormir, ou eu estou tendo pesadelo, ou está acontecendo alguma coisa. Tem que ter essa troca. Tem que ter ali uma continuidade. Para quê? Para que aquela pessoa possa de fato ser cuidada e ela possa ter uma evolução. Ou você está fazendo sessão só por curiosidade? Esse é um caminho perigoso. E aí tem a sua responsabilidade como pessoa de decidir o que você quer para a sua vida, se você quer ficar nessa bagunça ou se você quer realmente crescer e evoluir, ou não. E a responsabilidade do terapeuta de te orientar. Te orientar que as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. Já aconteceu, por exemplo, a pessoa faz, por exemplo, uma vivência de ayahuasca no fim de semana. No fim de semana que vem, ela tá numa roda de cacau. Durante a semana, ela faz uma mesa radiônica com outra pessoa. E na semana que vem, além da roda de cacau, ela vai fazer também uma constelação que ela tem marcada. Gente, que bagunça. Não façam isso. Cuidado com o campo de vocês. Às vezes você faz uma vivência de ayahuasca, você precisa de um tempo para processar aquilo, para sentir aquela energia, aquela vibração. O que aquilo significou para você? Que abertura de campo você teve na ayahuasca? O que ficou com você da ayahuasca? O que muda para você a partir daquilo? Mas não dá para conciliar? Tem coisas que dá para conciliar, mas isso tem que ter a orientação profissional. A pessoa que sabe o que está fazendo e que não sabe o que está fazendo no sentido de ego, tipo, eu sou top das galáxias, mas no sentido de que eu sou uma pessoa que estuda, que está sempre se preparando, que tem experiência, que está sempre conectado com os mentores, porque tem casos em que os mentores podem falar algo diferente do que o costume, porque aquela pessoa tem uma situação específica e diferente. Então, gente, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Tanto que esses anos de experiência como terapeuta me fizeram, por exemplo, aprender a desmarcar atendimento. Hoje eu desmarco atendimento se eu preciso. Não só porque eu tô grávida. Grávida isso ficou mais evidente. Mas antes, também. Por quê? No começo, eu atendi mesmo se eu estivesse passando mal. Mesmo se eu não estivesse bem. E aí a treta daquela pessoa todinha vinha aqui pra casa. Vinha pra mim. Eu me sobrecarregava porque eu entregava demais da minha energia. Aí você vai falar, por exemplo, eu sou mestre em Reiki. Eu trago essa informação, por exemplo, nas formações de Reiki, de que nós somos um canal, a energia Reiki, ela vem da fonte e tudo mais. Só que vamos lá. Imagina, como já aconteceu e eu já vi durante a sessão de Reiki, uma equipe espiritual vir fazer uma cirurgia espiritual naquela pessoa naquele momento. E vou te falar, nem sempre você vai saber, na maioria das vezes você não vai. Eu tive a permissão de ver que estava sendo feito um tratamento e uma cirurgia espiritual no joelho de uma pessoa durante uma sessão de Reiki.
para ser feito aquele tratamento, aquela cura física, né, aquele procedimento, é utilizado uma coisa chamada ectoplasma. De onde vocês acham que sai o ectoplasma? Do médium, do terapeuta que é médium, que está ali se disponibilizando a ajudar aquelas pessoas. Ectoplasma, gente, é energia vital também. Ela é uma força muito potente. É como se fosse uma bateria. Tem que recarregar. E aí tá. Um atendimento que eu faço dessa forma não vai acabar comigo. Mas eu faço 10 atendimentos e eu não tenho uma pausa de descanso, eu não tenho como me recarregar, isso vai dar problema. E eu tive muito problema com isso no começo. Por isso que eu te falo, quem é o terapeuta que você está atendendo? Às vezes a pessoa é muito legal, mas você tem que realmente sentir que é ali que você vai colocar a tua vibração, que você vai deixar que aquela pessoa abra e mexa no teu campo energético, no teu campo vibracional, no teu campo espiritual. E para isso, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Eu não estou aqui para colocar medo, eu estou aqui para te alertar, porque terapia holística se torna uma coisa banal para muita gente. E não é banal, é sério. E o que eu pego de gente com problema, porque não sabia dessas coisas, não fez por mal, lógico, não sabia. E tá cheio de problema. Eu, ao invés de fazer constelação para melhorar, fazer um negócio para melhorar, só piora tudo, embola tudo, cria-se um nó. Uma vez eu tava numa aula com a Sophie, e ela falou que tem gente que mexe tanto no campo, que você já não consegue mais mexer nada, porque embolou tudo. O campo fica embolado, a coisa fica, sabe? E você que tá buscando uma coisa para melhorar, você vai piorar a tua situação. Então, busquem um bom profissional que vai saber orientar vocês sobre como fazer. Não façam milhões de coisas diferentes, com milhões de pessoas diferentes, e ainda mais tudo atropelado. Porque, gente, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Escolham um profissional, 2, façam coisas diferentes, conversem com os profissionais para saber se aquela outra técnica que você quer fazer vai atrapalhar ou influenciar naquele tratamento que está sendo feito, para ver se está tudo direitinho, se está tudo alinhadinho. De preferência, peguem um terapeuta que você possa dar alguma continuidade. Ah, mas eu só quero jogar carta. Joga carta com aquela pessoa sempre. Ah, eu quero só fazer sessão de reiki. Faz com aquele mestre, faz com aquela pessoa, porque aquela pessoa já vai estar ali trabalhando no teu campo, já teve uma afinidade. Se mantém, se tá tudo bem, se você gostou, se deu certo, continua com aquela pessoa, tá bom? É que nem o seu corpo físico, você não deixa o seu corpo físico passar na mão de qualquer um, assim, a torta direito com um monte de gente diferente. Eu espero que você não faça isso, né? Você já acompanha aqui o canal, você já sabe que não pode, que dá problema. Então, tô partindo do princípio de que a gente já tá nesse ponto. Por que você faria isso, então, com os seus 7 corpos? Seu corpo físico e mais os outros 6? Pensa um pouquinho, tá? Analisem, prestem muita atenção. Os trabalhos são profundos, às vezes o trabalho vai mexer lá numa questão de uma vida passada, numa coisa kármica de lá de não sei quando. Vai mexer num nó que vai impactar a sua família inteira. Então, levem isso em consideração. Hajam com responsabilidade, façam terapia sim, façam muita terapia, mas façam terapia de forma consciente, cuidado com as enganações, cuidado com a falta de informação, porque aí acaba sendo selada. E aí o buraco vai embaixo, você fica ruim, depois tem que consertar tudo. Poxa vida. Eu sei que tenho certeza que não é isso que vocês querem, né? Tá certo? Beijo enorme, fiquem com Deus. E conta, você já passou por algum tipo de situação assim? Você já teve que resolver? Ou você já passou muito mal e teve problema? Algum atendimento específico que você... Me conta aqui as histórias, os babados, as fofocas da vida de vocês que eu quero saber. E a gente vai trocando ideia. Qualquer dúvida ou sugestão de conteúdo de vídeo, deixa aqui pra mim, que eu vou adorar ajudar vocês. Tá bom? Beijo!
Tchau, tchau!